Amém, graças a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Nós vamos fazer a exposição do 11º capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Vamos fazer a leitura desses 19 versículos. E pedir ao Senhor que aplique no nosso coração aquilo que Ele mesmo tem para nós. Diz assim a palavra de Deus: deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram: levanta-te e mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas também têm poder de fechar o céu para que não chova durante muitos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. Enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram em pé, e os que viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, e o terceiro está por vir. O 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos,
e de dares recompensa a teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte granizo. Amém? Bem, o capítulo 11 de Apocalipse é um capítulo com muitos simbolismos e não é fácil de compreender a leitura dele. É certamente do livro, se não o mais complicado, está entre aqueles que possuem mais dificuldade de interpretação. Porém, nós só podemos interpretar o capítulo 11 de Apocalipse na medida ou na mesma medida que interpretamos todo o restante do livro. E essa é a intenção, olhar para esse livro não como um enigma, porque não é, mas olhar como uma revelação de Cristo Jesus para a sua igreja. E há coisas profundas aqui, que o ímpio não consegue perceber, que a mente sem Cristo não percebe, que a vida sem o Espírito não aplica, mas que para a igreja é completamente aplicável essas verdades tão profundas e espirituais. Portanto, para que a didática desse capítulo 11 seja mais eficaz para nós, eu quero dividir esse capítulo em 6 partes, que são, em primeiro lugar, nós vemos neste capítulo a adoração da igreja militante. Vamos repetir isso: adoração da igreja militante. Segundo lugar, a proclamação da igreja. Terceiro lugar, o martírio e o escárnio da igreja. Quarto lugar, a vitória da igreja. Quinto lugar, a glorificação da igreja. Sexto e último lugar, a adoração da igreja já redimida. Portanto, note que o texto começa com a adoração da igreja e termina com a adoração da igreja. Começa com a adoração da igreja militante, que somos nós, e termina com a adoração da igreja já redimida, que seremos todos nós na glória, tanto aqueles que já foram, quanto aqueles que ainda irão. Diante disso, meus irmãos, tendo essa visão do capítulo, a gente precisa, então, de concentração para aquilo que o texto nos mostra. Vamos relembrar algumas coisas. Nós estamos na pausa que vem antes da 7ª trombeta. Nós já vimos as 6 trombetas, primeiras 6 trombetas, e agora estamos caminhando para a 7ª trombeta. E aqui nós estamos lendo o capítulo que dá início à 7ª trombeta. Por isso, o texto, a exposição, começa da seguinte maneira, verso 1, lê comigo esse verso: deram-me um caniço, e os que nele adoram. Verso 2 ainda diz assim: mas deixa o pátio que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Muito bem, esses 2 primeiros versos então têm a ver com a adoração da igreja militante. O texto diz: mede o santuário, faz uma medida do santuário. E quando nós vemos no verso 2, nós vemos que uma parte não é medida, e na visão, essa parte que não é medida é chamada de local dos gentios, ok? Aqueles que não têm acesso ao local que foi medido, a adoração. Compreenda que esses 2 versos estão fazendo para nós, ainda que simbolicamente, a distinção
entre a igreja que adora ao Senhor como santuário de Deus e o mundo que não adora ao Senhor. O povo que é medido pelo Senhor, o povo que é sondado pelo Senhor e o povo que não é do Senhor. Compreenda? É importante saber que João não está vendo um altar, não é o altar do templo de Jerusalém, porque aqui já está próximo ao ano 90, e o templo de Jerusalém havia sido derrubado no ano 70 depois de Cristo. Então ele não está vendo templo humano algum, ao passo que ele também não está vendo um templo no céu, um propiciatório no céu. Ele está descrevendo uma visão que mostra a ele exatamente a adoração da igreja. E aqui, meus irmãos, é importante lembrar que a igreja é o santuário. A igreja, ou as pessoas que compõem a igreja, são ou formam o santuário do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Este templo aqui é o templo que a igreja frequenta, mas o templo que é morada do Espírito é o crente. É por isso que todas as vezes, e é importante que a gente veja que não é só o templo que é medido aqui, mas aqueles que estão adorando. Por isso, todas as vezes que nós estamos diante de decisões, diante de alguma coisa, é importante lembrar que o Senhor nos mede palmo a palmo, nas intenções, nas ações, nas nossas estruturas, nos nossos pensamentos. E o texto diz: deixe de fora os gentios. Essa palavra deixe de fora, ela também tem a tradução excomungue, exclui, não ponha na comunhão daqueles que o adoram, daqueles que adoram a Deus. Por isso a gente compreende que nestes dois versículos está claro para nós que o primeiro fala da igreja que adora ao Senhor, que é santuário do Senhor, que adora ao Senhor, mas aqueles que estão no espaço que ele diz aqui, que é o espaço dos gentios. Por que ele está dizendo aqui espaço dos gentios, meus irmãos? Porque muita gente, quando frequentava o templo de adoração, eles iam ao templo de adoração e faziam do pátio de adoração local, por exemplo, de assuntos políticos, local de assuntos filosóficos, local de assuntos comerciais. Lembra que Jesus entrou com um chicote nas costas de um bocado de gente? Por quê? Porque eles faziam do templo um covil de ladrões. O que nós estamos vendo aqui é que há uma distinção entre aqueles que vão ao templo para qualquer outra coisa, ou melhor, aqueles que frequentam locais religiosos ou estão próximos a alguma religião apenas para dizerem de outros assuntos que lhe interessam, e aqueles que realmente são medidos pelo Senhor, aqueles que realmente frequentam a presença do Senhor, digamos assim. E quando a gente diz frequentar a presença do Senhor, não que seja possível que você saia dela, mas é muito possível que a presença do Senhor, ainda que seja uma realidade para todo mundo, você não a perceba e não a desfrute. Ok? Isso é importante. Por isso, nós estamos colocando essas duas figuras nesses dois primeiros versos. Esse texto, que trata de 42 meses, né? Formam 3 anos e meio, digamos assim, é um tempo simbólico. E é importante também lembrar que é impossível fazer contas com o Apocalipse. E os números não estão aqui para que façamos contas da vinda de Jesus, contas de quantas eras já foram passadas. Todas as contas feitas no Apocalipse, seja no Apocalipse de João, seja na literatura apocalíptica do Antigo Testamento, em Ezequiel, em Daniel, todas elas foram furadas. Não existiu nenhuma conta que bateu até hoje. Então descanse, nós não somos bons nessa matemática, tá certo? Esse é um tempo que que se refere aos dias finais, aquele que em outras partes é chamado de milênio, entre a ascensão de Jesus e a sua segunda volta.
O segundo ponto deste verso, ou deste capítulo, perdão, é a proclamação da igreja. Então nós já vimos a adoração da igreja, e nós já estamos vendo agora a proclamação da igreja, que está no verso 3 até o verso 6. Lemos juntos o verso 3. Concederei as minhas duas testemunhas. Olha aí, mais um número que tem a ver com esse tempo simbólico entre uma ação e outra de Cristo, a sua subida e a sua segunda vinda, que ainda acontecerá. Quem são essas duas testemunhas, meus irmãos? Esse aqui é um tempo muito interessante, é um tema muito interessante, porque nós temos várias interpretações. Por exemplo, você já viu filmes como Deixados para Trás, não é? Filmes assim de um cunho mais dispensacionalista, ou seja o que for, retratando isso aqui literalmente. Bem, alguns dizem que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Outros dizem que é o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Seja o que for, elas também apontam para a igreja. Seja numa representação de Moisés e de Elias, por exemplo, nós temos aqui essas duas testemunhas rogarão, imprecarão as pragas, contra aqueles que vierem contra elas. O texto diz que eles farão a chuva cessar, ou seja, tem alguma conotação com esses dois profetas do Antigo Testamento, mas na verdade essas duas testemunhas apontam para a igreja de Cristo, na autoridade da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo está sendo vista aqui em sua proclamação. Duas testemunhas. Isso é importante. Por que duas testemunhas? Representando a igreja. Porque em todo o tempo da história, qualquer um que esteja proclamando o Evangelho de Jesus nunca estará sozinho. Vou repetir isso. Todo aquele que estiver proclamando o Evangelho de Jesus em algum ponto da terra, em qualquer tempo que seja, ele terá a certeza que nunca estará sozinho. Sempre haverá alguém enviado por Deus para proclamar conosco a mesma verdade. E aqui é importante a gente compreender o que significa proclamação. Proclamar, meus irmãos, é pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho? Tem uma frase muito bonita, mas que não é nada verdadeira. Ela diz assim: pregue o Evangelho, se necessário, use as palavras. Já ouviu isso? É até muito bonito, Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, pregue com a sua conduta, pregue com a sua forma de ser. Pregar o Evangelho é testemunhar. Não é à toa que nós temos duas testemunhas. Qual é a palavra testemunha no original? É a mesma palavra para mártir. Sabia disso? É aquele que morre pela mensagem que carrega. Então, testemunha é aquele, vamos pegar a linguagem jurídica agora, é aquele que viu alguma coisa. E aquele que depõe sobre aquilo que viu. Agora imagine-se você diante de um juiz, e o juiz vai lhe perguntar: pois não, testemunho o que você disse, me ajudem aí, pessoal da lei. E aí você fica assim muito bem comportado diante do juiz, você senta direitinho, você toma água bacana, com toda a educação, você diz o seguinte: esse juiz vai olhar para a minha conduta e vai ver que aquilo que eu estou testemunhando é só minha conduta e demonstra a verdade. Não, testemunho não é o teu comportamento somente, embora você tenha que testemunhar de maneira a se portar da melhor maneira possível. O testemunho é quando você fala do que viu. A igreja não testemunha porque paga as contas. A igreja não testemunha
porque o crente não xinga, a igreja não dá só testemunho porque o crente não bebe, a igreja não dá testemunho porque ajuda os pobres, porque tem muita gente que não é igreja, que ajuda os pobres, que não bebe, que não fuma e não testemunha do evangelho, compreende ou não? Testemunhar significa abrir a boca e dizer o evangelho de Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? É a questão do Paulo lá aos Romanos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso é importante que a gente tenha boa conduta, mas sobretudo que essa conduta seja uma variação, uma irradiação do nosso próprio testemunho, e não que ela seja o nosso testemunho. Por isso, dar um bom testemunho significa viver de acordo com aquilo que a gente prega, e não viver de acordo com aquilo que os outros pregam, compreendeu, gente? Vou repetir: dar testemunho não é viver de acordo com aquilo que o pastor prega somente, é viver de acordo com aquilo que eu também prego, compreendeu? Então todo mundo precisa pregar a palavra de Deus, isso é importantíssimo. Por isso em Atos capítulo 4, o texto diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E o texto fala que essas duas testemunhas estão vestidas de pano de saco. Essa é uma visão de humilhação no Antigo Testamento e também ainda no início ali da Nova Aliança, quando eles se vestiam de pano de saco, não é? Ou melhor, até a figura ali, até o momento em que Cristo divide a Antiga da Nova Aliança, não é? Esse é um momento de humilhação, esse é um momento onde se tira as vestes de festa, as vestes reais, as vestes de celebração, e coloca, e a igreja se põe a usar uma veste de proclamação. Ou seja, queridos, é importante que o tempo que a gente entenda que o tempo de cantar ou o tempo de dançar ainda não chegou. Lembra da música que diz: é o tempo de cantar, de dançar? De chegar? Ok, não chegou. Lamento informar, a igreja nesse período está vestida de pano de saco. Tudo bem? Vai chegar o tempo de cantar, e a gente vai cantar e não vai perder o fôlego, e até o pior dos cantores vai cantar afinadíssimo, mas o tempo de cantar, ou pelo menos de dançar, não chegou. A gente ainda adora como igreja, lembra? Como a igreja militante. Mas a igreja que adora, a igreja militante, ela proclama vestida de humilhação diante de Deus, com alegria porque foi salva, mas sabendo que aqui não é o nosso lugar, que aqui, meus irmãos, nós não temos nenhum tipo de motivo para ficar soberbo. A nossa alegria é porque Deus escolheu a gente para enviar a mensagem. E esse é o nosso desafio, pregar a mensagem. Não precisamos enfeitar o pavão, pregar a mensagem é suficiente. Uma vez, eu estava conversando com outro pastor, e o outro pastor me perguntou: na sua igreja, quando é o culto de libertação? Eu disse: todo culto. Mas como assim todo culto? Bom, eu disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Então todo culto eu prego o evangelho, então tem libertação todo culto. Mas não tem assim eu disse: todo é assim. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1,16. O evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. A igreja não precisa de mais nada. A igreja tem tudo, porque tem a mensagem extraordinária do evangelho. É a testemunha que, enquanto está vestida de pano de saco, está vestida, não é, esperando ainda, ou sendo adornada para aquele grande dia, e ainda que sendo adornada, está em humilhação, e um dia seremos exaltados e glorificados.
Esta igreja, meus irmãos, tem tudo o que precisa para cumprir a sua missão. Por isso a igreja não precisa de mais dinheiro, a igreja não precisa de mais instrumentos, a igreja não precisa de mais câmeras, a igreja não precisa de mais bancos, a igreja precisa de boa vontade para dizer: sim, Senhor. Ter mais bancos será bom, ter mais eletrônicos, dependendo por que se usa, pode ser bom. Mas se tivermos tudo isso e não tivermos fidelidade na pregação, nós seremos o pior povo desse planeta, que recebeu a boa nova, mas guarda debaixo do cesto. Compreende, meus irmãos? Olha a outra figura dessa igreja. Estas, verso 4, são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Vamos repetir essas duas figuras: oliveiras, candelabros. Total conexão. Você sabe que os candelabros são aquelas grandes luminárias antigas com vários braços, ok? E eles não funcionavam colocando velas, como acontece em algumas gravuras. Aquelas hastes dos candelabros eram tubos ocos, onde era derramado o azeite, o óleo, e em cima tinha um pavio. Então você tem um candelabro e você tem a oliveira que dá o óleo. A igreja tem a mensagem e tem o comissionamento. A igreja tem a palavra escrita, mas tem o poder do Senhor. A igreja, meus irmãos, mais uma vez o texto está mostrando, tem todos os atributos para cumprir a sua missão. Deus trazendo para a igreja aquilo que a igreja precisa. Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Lembra disso? Porque você tem um candelabro, você tem um óleo, então precisa ser aceso, precisa brilhar. Isso é tão importante para a gente. A presença da igreja, quando é eficaz, é sempre um sinal onde as trevas vão batendo em retirada. Compreende isso? Por isso que a igreja é luz. Quanto tempo leva para que esse templo, esse espaço, saia das trevas no momento em que nós apertamos o interruptor? Por isso é chamada a velocidade da luz. É muito rápido. As trevas são afugentadas quando a luz chega. Esse é o papel da igreja. Verso 5 ainda diz: se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente morrerá. Nós vemos aqui a proteção de Deus para a igreja, nós vemos o juízo de Deus contra os inimigos da igreja, nós vemos Deus salvaguardando a igreja até que ela cumpra toda a sua missão. Compreenda, não é que a igreja não sofre, é que a igreja não será exterminada, que a igreja não será silenciada até que cumpra completamente o seu papel no mundo. E o texto ainda diz: elas, as duas testemunhas, verso 6, têm o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Mais uma vez nós vemos a autoridade da igreja, a autoridade na oração, a autoridade de falar com o Senhor diretamente, a autoridade de falar da parte do Senhor, sem usar a força física, mas usando apenas os atributos do Espírito de Deus que são postos sobre a igreja. Muito bem, chegamos então na terceira parte do capítulo. Quem lembra qual é a terceira parte? Nós falamos da adoração da igreja militante, falamos da proclamação da igreja, e agora entra o martírio e o escárnio da igreja. Vejamos, dos versos 7 a 10, vamos ler os 7 e o 8, leamos juntos. Quando concluírem seu testemunho,
Compreenda que coisa interessante. O verso 7 de Apocalipse 11 é o primeiro versículo que fala sobre a besta. Note que Apocalipse tem 22 capítulos, então do meio para frente que nós temos a figura da besta aqui. Esse é o primeiro momento que a besta surge no assunto do Apocalipse. Agora veja que coisa interessante. Leia bem devagar comigo o início do verso 7. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá. Quando concluírem o testemunho. Ou seja, não há nenhuma espécie de chance, nenhuma possibilidade da igreja não cumprir completamente aquilo que Deus mandou. Depois de concluído, a permissão de Deus, então, nós vamos ver aqui como é que isso acontece e qual é o desdobramento de tudo isso. Muito bem, o corpo dessas duas testemunhas não são sepultados. Eles são mortos pela besta, e aí você imagina que eles estão ali olhando, não é, para o corpo dessas duas testemunhas, e o texto diz que o corpo das duas testemunhas fica na praça da grande cidade espiritualmente chamada Sodoma e Egito, e ele faz uma alusão espiritual a Jerusalém, trazendo na verdade para aplicação, não é Sodoma, não é Egito e não é Jerusalém, é todo o sistema religioso que diz se aproximar do Senhor, mas não tem nada com o Senhor, está ali. Eles não estão sepultados, ou elas não estão sepultadas. É o aparente martírio da igreja, é o aparente, aspas aqui para o aparente, meus irmãos, é o aparente fracasso da igreja. Lembra quando Jesus morre na cruz e todos os discípulos estão completamente desolados? Não era um aparente insucesso? E agora o que a gente vai fazer? Aquele que a gente achava que seria o nosso Salvador está morto. Lembra em Lucas capítulo 24, como é que Jesus encontra, em que estado estavam aqueles dois discípulos no caminho de Emaús? De que vocês estão falando? Só o Senhor não sabe? Nós acreditávamos que Ele viria e tal. Enfim, aí Jesus começa a aquecer o coração deles, não é? Com as profecias sobre Ele mesmo, enfim. Um aparente insucesso. Os discípulos voltando para as redes, e de repente, ao terceiro dia, Jesus aparece ressurreto. Agora trazendo mais para frente, na figura da igreja, a igreja aqui que está completando as aflições de Cristo, nós vemos um aparente insucesso da igreja, uma aparente derrota da igreja. O mundo está em polvorosa, a igreja está calada, e por muitas vezes na história da igreja, ou na história da humanidade, o mundo achou que tinha calado a voz da igreja, e o mundo pagão, o mundo ateu, o mundo sem Deus celebrou isso. Mas nós percebemos, meus irmãos, que o Senhor sempre traz a vitória final da sua igreja. Veja o verso 9 e o verso 10, qual é o cenário, ainda com os corpos, isso é um símbolo, tá bom? Com os corpos estirados aqui no chão. Veja, lemos juntos. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. Enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Vamos repetir essa última frase. Pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Note que a pregação do evangelho pela igreja não é algo bem-vindo, porque o mundo dá uma paz e Deus dá outra paz. Como é que a gente sabe disso? Jesus disse: deixo-vos a paz.
A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. O mundo dá paz? Também. Mas é uma paz diferente. É uma paz que quando a igreja começa a pregar o evangelho se torna em tormento, porque desmonta o castelo de cartas. Compreende? É uma paz que está tudo bem enquanto não se fala em Deus, enquanto não se fala em senhorio de Jesus, enquanto não se fala vai e vende tudo que tem, enquanto não se diz para trocar os deuses do coração, lançar os ídolos. Isso é paz. Mas quando o evangelho começa a ser pregado, todo o processo e sistema de paz do mundo, aquele tipo de sistema que grita paz, paz quando não há paz, quando o evangelho chega, começa a ser destronado, começa a ser atormentado. E aqui nós começamos a perceber o aparente insucesso da igreja, e o mundo está escarnecendo da igreja. Lembra de Noé? Certamente muito escárnio sobre ele. Uma igreja que estava aparentemente morta, mas vemos uma igreja também completando as aflições de Cristo Jesus. Abra aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ler os versos 7 a 10, para que a gente compreenda que aquilo que está sendo dito aqui é só uma aparente derrota da igreja, na verdade não é uma derrota da igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 4, dos versos 7 a 10. Diz assim, se quiser ler comigo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus, não nosso. Sofremos pressões todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Veja, trazendo também o morrer de Jesus. Jesus disse: quem quiser vir a mim, tome, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Porém o martírio, o escárnio, a vergonha da igreja, ou a aparente derrota da igreja, é substituída pela vitória da igreja. Quarto lugar, vitória da igreja. Recapitule comigo: adoração da igreja, militante, a proclamação da igreja, o martírio da igreja, e agora a vitória da igreja. Veja o verso 11, que coisa linda. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram em pé. Os que os viram foram tomados de grande temor. Veja a real materialização das palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Coisa linda aqui. Esta é a vitória da igreja. A vitória da igreja quando Jesus toma a igreja para si. Essa vitória é logo seguida da glorificação da igreja, porque a igreja não tem uma vitória aqui. A vitória da igreja está no final, e o final segue a glorificação. Compreenda isso. É claro que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A gente compreende que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Nós não somos um povo derrotado, nós somos mais que vencedores. Mas compreenda que a vitória final segue-se com glorificação. E é exatamente a glorificação que está sendo vista nos versos 12 a 14. Leamos o 12. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem. Seus inimigos
os viram. Veja, eles estão mortos, o corpo não está sepultado, a igreja pode ser derrubada, mas nunca será deteriorada. O Senhor levanta a igreja, e agora o Senhor aparece e diz o seguinte: sobe, vem comigo. Nesse momento, o texto diz que os inimigos da igreja viram a igreja encontrando-se nas nuvens. Isso nos lembra 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos 16 e 17 dizem assim: ouça, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Promessa para a igreja de Jesus. A vitória da igreja. Naquela hora, verso 13 diz: houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. A partir do 13, meus irmãos, a gente compreende que aquele que chorava sobe, e aquele que ria entra em tormento. Compreenda que enquanto a igreja sobe, há tormento, há terremoto, há mortos. E aqui a gente percebe que todos aqueles que sofrem pelo Evangelho, um dia serão mais que vencedores, e aqueles que escarnecem do Evangelho sofrerão dano por isso. Escarnecer do Evangelho não é só falar contra Deus. Escarnecer o Evangelho é, ainda que seguindo uma religião, ou frequentando uma igreja, ou tendo o nome escrito no rol de membros de uma igreja, viva de forma a escarnecer da santidade do Evangelho de Jesus. Escarnecer o Evangelho, ou um escarnecedor, nem sempre é aquele que está lá fora, o ateu que se volta contra Deus. E eu não compreendo muitos ateus que têm raiva de Deus. Você não pode ter raiva de alguém que não existe, e o ateu diz que Deus não existe. É incompreensível isso. Nem sempre o que escarnece é aquele que está lá fora. Por vezes, meus irmãos, e aqui nós não estamos falando que a igreja é feita de gente perfeita, impecável, porque não é. Todos na igreja ainda são pecadores. Todos. Embora já redimidos e perdoados. Aleluia por isso. Mas veja, a compreensão não é essa. A compreensão é que a diferença de pecadores na igreja e a diferença de escarnecedores, porque os pecadores salvos e remidos pelo sangue de Jesus são aqueles que lutam contra o pecado e lutam para agradar o seu Senhor. Mas há aqueles que aderiram à religião, que gostam do sistema da religião, que gostam dos amigos da religião, mas que não servem a Deus de verdade. Por isso vivem uma vida ímpia, amando o pecado. E é nesse tempo que a gente percebe que a alegria da igreja é o temor e é o tormento para aqueles que não obedecem ao Senhor. O verso 14 dá um sinal, e é um sinal de misericórdia. Leamos juntos o 14. O segundo ai passou, o terceiro está por vir. Quantos ais aquela águia voando, aquele símbolo da águia anunciou? Lembra que foram 3? As últimas 3 trombetas? O primeiro ai passou, o segundo ai passou, e ele está dizendo, o terceiro ai está por vir. Meus irmãos, sempre um aviso de Deus. Lembra que Jesus diz a uma das igrejas, lá no início, no Apocalipse, dei-lhe tempo para se arrepender. Lembra disso? Deus é um Deus que trabalha com o tempo, e isso nos traz um senso de misericórdia muito profundo, muito profundo. Por quê? Porque um Deus eterno espera pelo tempo, e isso é sinal de misericórdia. Imagine que você
É claro que é uma ilustração completamente distante e imperfeita, como toda interpretação, como toda ilustração, mas imagine que você já saiba resolver equações avançadas e tenha que esperar alguém do seu lado somar 2 mais 2 no dedo. Imagine um Deus que é eterno e espera a nós que estamos presos no tempo, que nos dá tempo de arrependimento e ainda assim concede a nós arrependimento. É um Deus que está dizendo o tempo todo: o ai está chegando, o último ai, o terceiro, está chegando. Como bem disse o João Batista no início do seu ministério, ou no seu ministério: arrependei-vos porque o reino dos céus chegou. Se vocês lembram, quando o povo de Israel rodeou a cidade de Jericó, foram quantas vezes? 7 vezes. A última, as muralhas caíram. Até a 6ª não caiu. Deus é misericordioso por muito tempo. A grande questão é que nós nunca sabemos quando será o último aviso de Deus. Quando será o último aviso? Não sabemos. Mas não significa que Deus não seja misericordioso. Por fim, meus irmãos, nós vemos a adoração da igreja redimida. E o verso 15 começa essa última sessão que diz assim: o 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam, agora vamos ler juntos: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. A igreja já começa a declarar isso em adoração ao Senhor. Veja o verso 16 e o 17. Os 24 anciãos, lembrando que todas as vezes que os 24 anciãos aparecem no Apocalipse, tem adoração no meio, é o símbolo da igreja já redimida, a totalidade da igreja. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, agora veja, eles estão nos tronos, mas eles saem dos tronos e se prostram sobre o rosto e adoram a Deus dizendo, agora vamos juntos: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Muito bem. Diante disso, nós temos a reação da impiedade. Lembre sempre que neste texto, embora esteja falando muito da igreja, nós vemos a reação dos ímpios. O que é alegria para a igreja é tormento para os ímpios. Verso 18: as nações se enfureceram. Então veio tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Agora compreenda, no verso 2, a igreja está sendo perseguida pelos ímpios. No verso 9, o mundo está feliz por matar a igreja. Agora no verso 18, os ímpios estão furiosos porque a igreja está na glória. É importante lembrar, meus irmãos, que inferno não é lugar de arrependimento. Nós já estamos percebendo aqui, e nós vamos ver um pouco mais à frente, com mais profundidade, que inferno não é lugar de pessoas arrependidas. Inferno é lugar de pessoas que blasfemam contra Deus eternamente. Não existe ninguém pedindo pelo amor de Deus no inferno por arrependimento. Nós vamos ver isso nos capítulos posteriores, mas é importante que a gente compreenda isso. Da mesma maneira que nas prisões dos criminosos mais hediondos, todos eles estão esbravejando contra o Estado, mesmo estando presos justamente. Muito pior do que isso, o inferno é uma prisão eterna, onde todos que estão lá estão blasfemando contra Deus. Muito bem. Por último, a gente percebe, que é o último verso aqui, o verso 19, que se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nela foi vista a arca da sua aliança.
houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Abriu o santuário, qual é a figura? Arca. O que significava arca no Antigo Testamento? Não vai ter arca no céu, tá, gente? Compreenda, é uma visão. Qual é a figura da arca no Antigo Testamento? Uma das visões da arca. O propiciatório. Que era o propiciatório? Sinal de perdão de Deus. Sinal de perdão que aponta para a graça, porque o animal morria para o homem não morrer, para o pecador não morrer. O que estamos percebendo aqui então, é que a visão da igreja redimida será eternamente de alegria, mas também de gratidão. Por quê? Porque nós nunca perderemos na eternidade o senso de que nós estamos lá pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro, pela propiciação que Jesus fez pelos nossos pecados. Lembra, salvo engano, no capítulo 4, que João vê ao lado do trono o Cordeiro como que foi morto? Lembra disso? Por que Cordeiro como que foi morto? Essa é uma figura que, se a gente não compreender direito, vai ver uma figura penalizada de Cristo, ensanguentado, jogado no chão. Mas não é essa a visão. A visão é que quando a gente olha para Cristo na eternidade, Ele ainda carrega as suas feridas, mas Ele não está morto nem cambaleante, Ele está ressurreto, mas ainda ostenta as feridas que nos levarão para lá. Compreenda isso. E todas as vezes que notarmos o Cristo glorioso eternamente, tanto na visão do Cordeiro como que foi morto, mas ao mesmo tempo um Cordeiro pujante, mas também na visão dessa arca que nos remete ao propiciatório, nessas duas visões nós teremos a certeza de que foi pelo sangue de Cristo Jesus que chegamos ao céu. Não foi pelo mérito humano, foi porque Cristo morreu inocentemente. Se você tira essa peça do Evangelho, você desmonta o Evangelho, porque o justo viverá pela fé. Efésios 2 vai dizer que a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie. Por isso, quando você põe um muito rico e um paupérrimo, os dois são alvos da mesma graça, porque ninguém pode pagar pela salvação. Quando você põe um atleta que pode correr, subir e descer, e você põe um tetraplégico ao lado, os dois podem ser alvos da graça, porque não é pelo merecimento, nem pela corrida humana, mas pela graça do Senhor. Por isso, meus irmãos, vamos a aplicações finais. Antes disso, vamos recapitular as 6 partes que vimos hoje. Primeiro, a adoração da igreja militante. Segundo, a proclamação da igreja. Terceiro, o martírio da igreja. Quarto, a vitória da igreja. Quinto, a glorificação da igreja. Sexto e último, a adoração da igreja redimida. Diante disso, vamos a 6 aplicações práticas para encerrarmos hoje. Primeira aplicação, e cada aplicação tem a ver com uma parte da mensagem, compreenda. Primeiro, a igreja adora aqui, porque caminha olhando para Cristo. Vamos repetir isso? A igreja adora aqui, porque caminha olhando para Cristo. A igreja não caminha olhando para os lados. A igreja não caminha olhando para trás. A igreja caminha olhando para Jesus. Crente que olha para os homens está fadado a tropeçar. Crente que olha para o erro do outro está fadado a esvanecer no caminho, a tropeços. A igreja que olha para Cristo, meus irmãos, é uma igreja que não para de marchar. É uma igreja que não bate as botas. Lembra de bater as botas? Que é aquele que não tem o bom uso ou o bom costume de usar o boot, por isso tropeça e é alcançado na guerra. A igreja que olha para Cristo
ela chega. E por que a gente adora aqui? Porque a gente olha para Cristo. A hora que você olha para o lado, você para de adorar a Cristo. Porque você para de olhar para a perfeição de Jesus e começa a olhar para a imperfeição do homem. Você para de olhar para a glória de Cristo e começa a prestar atenção nas glórias dos homens. Compreende? É ato contínuo. A igreja adora aqui porque olha para Jesus. Segundo lugar, a igreja proclama porque recebeu a mensagem do próprio Cristo e crê na mensagem. A igreja recebeu a mensagem e a igreja crê na mensagem. A igreja não recebeu um livro de gibi, de contos infantis. A igreja não recebeu, meus irmãos, um livro de fábulas. A igreja não recebeu um livro de mitos. Compreenda isso. A igreja não recebeu um livro de sagas. A igreja recebeu a palavra do seu Senhor, a mensagem do Evangelho, e é por isso que ela prega, porque ela crê. Cri, por isso falei. Porque muitos não pregam, porque não creem no Evangelho. Não é fato? Eu já parei de pregar para aquela pessoa, porque é muito difícil converter. Ainda bem que você parou de pregar, porque do jeito que você está pregando, se ela se converte, ela se torna no máximo um prosélito, 2 vezes filho do inferno. Evangelho é para quem crê, e quem crê no Evangelho, prega o Evangelho, fala do Evangelho, ministra o Evangelho, aproveita o tempo para o Evangelho, porque crê na mensagem do Evangelho. Então a proclamação é porque recebemos a mensagem e porque cremos na mensagem. Terceiro, a igreja está pronta para sofrer o martírio, ou para sofrer de qualquer maneira, porque enxerga um Cristo que sofreu e morreu por ela. O poder que a igreja tem e a coragem que a igreja tem de enfrentar o sofrimento não está em si mesma, mas em olhar para as feridas de Cristo Jesus. E olhar, meus irmãos, não só para as feridas, mas para a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou, nenhum de nós ressuscitaremos. Não é o que argumenta Paulo, mas porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. E nós vamos, com o tempo, perdendo o medo da dor física. Nós vamos, com o tempo, nos assenhorando do poder que nos é dado, da autonomia, ou melhor, da autoridade que o Senhor vai dando a cada crente com o passar do tempo. Quarto lugar, a vitória da igreja é certa e não demorará. Repitamos isso. A vitória da igreja é certa e não demorará. Sabia que tem gente que não crê nisso? Você sabia que tem gente que tem um nome, não é, de cristão e frequenta a igreja, mas não crê no inferno e não crê no céu? Frequenta a igreja porque se tornou um clube interessante. Meus irmãos, céu e inferno é mais real do que aquilo que a gente vive aqui. Se é que eu posso usar algum tipo de aviso ou de comparação. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Não foi porque ele ama falar do inferno, foi para avisar a gente o quanto o inferno é hostil, o quanto o inferno é a ausência de Deus, o quanto o inferno é eterno. Por isso, a gente precisa também lembrar que a vitória da igreja está por vir e não demorará. Meus irmãos, não demorará. Essa geração toda nossa aqui, compreenda, daqui a 50 anos, se o Senhor não voltar antes, a esmagadora maioria de nós já terá partido com o Senhor. A vitória não demorará, porque para o cristão, não só a ideia de esperar o juízo, mas a ideia também de partir já é a vitória, porque perseverou até o fim.
Quinto lugar, a igreja aguarda a sua glorificação com perseverança e confiança. Sexto e último lugar, a igreja que adora aqui seguirá adorando eternamente. Só vai adorar no céu quem já adora aqui. Não tem esse negócio de eu vou esperar na glória porque aí eu adoro melhor lá. Meu irmão, ou você adora aqui ou você não vai adorar em lugar nenhum na eternidade. Tá certo? E adorar tem várias conotações. Adorar tem a conotação de admiração do ser adorado, admiração dos atributos de Deus. Mas se tem uma coisa que é muito certa que a gente vai fazer na glória, é cantar para o Senhor. Vai ser um negócio extraordinário. Não vai precisar de microfonação, não vai precisar de letra, não precisa de nada. E aí não tem a ver se você conhece a música aqui, tem a ver se a música fala ao teu coração, e falando ao teu coração, isso sobe como gratidão ao seu Senhor. Porque você pode ser surdo, eu digo surdo porque o mudo é mudo porque é surdo. Você pode ser surdo e por ser surdo não emitir som e ainda assim adorar ao Senhor que vive para sempre. E ainda assim o Espírito fala ao teu coração de maneira que ninguém em linguagem humana alguma pode interpretar. Esse Espírito que ministra na vida do crente, se ele pode ouvir ou se ele não pode, se ele emite som ou se ele não emite, se ele sabe ler ou se ele não sabe, é o mesmo Espírito que nos manterá em adoração na eternidade. Por isso, queridos meus irmãos, o capítulo 11 de Apocalipse é um capítulo que nos encoraja a seguir. Nos encoraja a dar o próximo passo amanhã, porque o Cordeiro é digno. Ler o Apocalipse, meus irmãos, é algo importante, embora tenha muitas repetições no Apocalipse. Você percebe que o Apocalipse fala de várias maneiras o mesmo assunto, e parece que a coisa é repetitiva. Não dá impressão às vezes? O pastor parece que já falou isso. É só que você vai olhando as mesmas coisas por janelas diferentes. E todas as vezes que você vai olhando as mesmas coisas, essas coisas vão aprofundando no Apocalipse. A besta não tinha aparecido ainda, mas já apareceu aqui. Para que a gente compreenda que os inimigos de Deus vão se levantar. E a gente precisa ter discernimento espiritual para combatê-los pela fé, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso, ler o Apocalipse, e nós vamos lê-lo até o final, para nossa edificação e para a glória de Deus. Ler o Apocalipse significa se manter desperto, ser mantido de pé pelo próprio Senhor. Significa não permitir que a consciência esteja cauterizada e adormecida. Significa, meus irmãos, saber que eu posso não crer mais no governo, nas promessas políticas, eu posso não crer mais no poder policial, eu posso até não crer na boa vontade dos homens, mas ler o Apocalipse significa que eu não tenho razão alguma para deixar de crer num Deus que cumpre suas promessas. Por isso, a igreja precisa estar conectada profundamente com as verdades do Apocalipse. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.